Som. Ok. Boa noite a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Bem-vindo à sexta semana teológica da PIB Tibiri. Louvado seja o nome do Senhor. E ontem já tivemos uma abertura. Eu creio que foi o nosso amado irmão Misael. Foi isso mesmo, Misael. Ele foi incumbido de trazer a importância, o valor de estudar a escatologia, que é uma parte da teologia sistemática que cuida de organizar as profecias e aquilo que está determinado ainda para acontecer. Quem esteve aqui ontem à noite na abertura? Dá um sinalzinho quem esteve aqui. Muito bem. Graças a Deus por isso, né? Os irmãos aqui já têm me visto algumas vezes aqui pregando. Eu congrego aqui junto com vocês. Eu sou o professor Gil. Meu nome é Gil Delânio da Silva. Eu sou professor na área de teologia e sou escritor também. E eu fui incumbido de falar da parte mais fácil, a grande tribulação. Colocar a tribulação para mim, não é? Os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos já ouviram falar da palavra tribulação, porque já passaram por ela. Quem aqui já passou por tribulação na vida? Quem já passou? Levanta a mão. Muito bem. Agora é uma segunda pergunta. Quem já passou por uma grande, muito grande, numa tremenda tribulação e já venceu para a glória de Deus? Quem passou? Foi um milagre. Olha, grande tribulação não é para qualquer um. E aí nós estamos incumbidos hoje de tratar sobre o que é que a Bíblia chama de grande tribulação. O texto oficial que trata desse tema é Mateus capítulo 24, que se repete em Marcos 13 e também Lucas 21, mas nós não vamos começar por aí. Nós vamos começar por Daniel e eu vou lhe dizer por quê. Mas antes de falar sobre o profeta Daniel, eu gostaria de dizer que eu consultei alguns livros que tratam sobre a volta de Cristo. Eu consultei esse livro aqui, do pastor Hernandes Dias Lopes, A Segunda Vinda de Cristo, Nossa Grande Esperança. Eu fiz uma consulta a este livro. Eu também consultei esse livro do Dr. Russell Shedd, Escatologia do Novo Testamento. Eu também consultei esse livro, e é claro, eu estou indicando, por isso que eu estou mencionando aqui. E eu também consultei o livro Os Últimos Dias Segundo Jesus, do teólogo R.C. Sproul. Então, o R.C. Sproul é americano, é conceituado demais, tanto na América como também na Europa e aqui no Brasil, é um presbiteriano, professor de teologia, escritor de vários livros, inclusive ele é o editor da Bíblia de Genebra. Quem conhece a Bíblia de Genebra, a Bíblia de Estudo de Genebra, alguns irmãos têm essa Bíblia, e esse aqui é o responsável por ter organizado essa Bíblia. O Dr. Russell Shedd é batista, tem atuado muito no Brasil enquanto viveu aqui, e ele é um dos responsáveis e editor da Bíblia Shedd, Bíblia de Estudo Shedd, né? E nós temos também o pastor Hernandes Dias Lopes, que é presbiteriano, e ele fez um comentário da Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e é muito conhecedor nessa questão da exposição da Bíblia, considerado um dos maiores pregadores da atualidade, um modelo para nós, né? E aí, sem mais delongas, eu quero dizer também que consultei comentários do livro de Daniel, porque eu considero importante para a escatologia, para entendermos o desenrolar dos últimos tempos, entender as profecias de Daniel, como também as profecias de João, que ele teve nas visões na ilha de Patmos, que é chamado de Apocalipse. É uma palavra grega que diz respeito à tradução original, revelação. Apocalipse quer dizer revelação. Então, dito isto, eu quero convidar os irmãos para acompanhar a leitura. O irmão Antônio vai colocar aí um slide.
as 70 semanas de Daniel, porque quando se fala a respeito do fim dos tempos, da volta de Jesus, de tribulação, anticristo, de milênio, qualquer coisa que é mencionado dentro do assunto escatológico, se menciona as profecias que foram reveladas ao profeta Daniel. Então nós vamos ler o capítulo 9, a partir do 24, livro do profeta Daniel. Os irmãos podem até colocar ali no projetor o livro do profeta Daniel, mas os irmãos podem acompanhar nas escrituras, que também é bom. O nosso irmão Daniel esteve orando a Deus enquanto estava na Babilônia, os irmãos conhecem o contexto, e Deus já tinha revelado a Nabucodonosor, o imperador da época, através do sonho de uma estátua, os grandes impérios mundiais que a partir da Babilônia iriam governar o mundo. Na sequência seria o governo medo-persa, depois o governo grego e depois o governo romano. E depois surgiria um grande reino que iria superar todos esses, que seria um reino eterno. Daniel também teve a revelação de alguns monstros nesse sonho, e cada monstro representava os mesmos impérios, o babilônico, o medo-persa, o grego e o romano, e que também viria um grande reino que iria superar todos esses que estavam sendo revelados. Mas Daniel ainda estava intrigado, porque ele estava no cativeiro babilônico e já se fazia 70, diga comigo, 70. Diga 70 com vontade, diga 70. Jeremias tinha profetizado que aquele cativeiro lá na Babilônia iria durar exatamente 70 anos. Daniel ainda muito jovem, foi levado cativo, Jeremias também, Ezequiel também, esses três profetas foram para a Babilônia, o templo foi destruído, aquele templo lá de Salomão, e os muros foram derrubados, as casas saqueadas, tocaram fogo na cidade e o povo foi levado preso. Os que não morreram foram escravizados. Os irmãos lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego, que também foram, junto com Daniel, preso lá, e uma família imensa. E aí Daniel ficou intrigado, porque 70 anos se passaram, e o povo ainda estava lá, e Deus revelou para ele, através de um anjo chamado Gabriel, que havia muitas coisas ainda para acontecer ali, perto do tempo de Daniel, mas ainda muita coisa ele tinha que anotar que era para o tempo do fim. E se era para o tempo do fim, nós estamos nesse momento vivendo esses últimos dias, ou esses últimos anos, e nós precisamos compreender o que foi revelado a nosso irmão e profeta Daniel. Nós vamos ler o capítulo 9, que interessa agora para este momento, a partir do versículo 24. Não sei se na sua Bíblia tem um título, na minha Bíblia tem o título As 70 Semanas. Na minha Bíblia tem assim. E eu vou ler na versão revista e corrigida, os irmãos podem estar lendo aí em qualquer outra versão, e acompanhar o seguinte, o versículo 24, que diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E diz o seguinte: para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santíssimo lugar. Sabe e entenda isso, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, que é o príncipe, haverá 7 semanas, 62 semanas, e as ruas e o muro se reedificarão, mas com tempos muito angustiados, muito angustiosos. E depois das 72 semanas será cortado o ungido, o ungido será tirado, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a santa cidade e o santuário,
e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E este firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém. Glória a Deus por esta palavra. Irmãos, qualquer visão escatológica ou plano escatológico para o que está para acontecer no fim depende do entendimento desse texto. Qualquer livro que você vai ler na área de teologia sistemática, ao último capítulo da teologia sistemática vem a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia. O palestrante de ontem deve ter tocado nesse assunto, e o de amanhã mais ainda vai tocar nesse assunto, que ele vai falar das correntes que existem, o amilenismo, o pré-milenismo e o pós-milenismo. Nós vamos tratar desse assunto aqui na visão mais popular. Mas não é porque é a mais popular e mais divulgada que não tenha contradições e questionamentos. A gente vê aí que é uma visão pré-milenista dispensacional. Volta aí, por gentileza. Tem ali o nome, ó, As 70 Semanas de Daniel, que é uma visão pré-milenista. Ou seja, acredita-se que o milênio ele é literal. Jesus, quando voltar, ele vai voltar antes de 1000 anos, ser implantado na terra como um governo terreno, visível. Vamos estar com Jesus na terra. Tem essa visão e é baseado em 7 dispensações, por isso que o nome é dispensacionalista ou dispensacional. Os dispensacionalistas surgiram na década de 90, com muita força, através da Bíblia Scofield, da Assembleia de Deus, da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e os pentecostais pregavam muito a respeito de que tudo o que Deus planejou está organizado em 7 dispensações. Os irmãos podem pesquisar mais sobre isso, e a última dispensação é o milênio. Aí tem meu nome, tem rede social, e a gente já leu o próximo texto, pode passar. E aí, a visão da ideia de 70 semanas que nós lemos aqui está baseado no versículo 24, na palavra determinação. Estão determinadas sobre o teu povo 70 semanas. Só que essa expressão 70 semanas, dá para perceber que não é simplesmente 1 ano e meio quase, somando a quantidade de semanas. 1 ano tem 50 semanas, mas aí 70 vai chegar aí a 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 5 meses. Essa medida de tempo precisa ser calculada de uma outra forma. E aí, essa medida de 70 semanas, que a gente sabe que uma semana tem 7 dias, e aí a gente vai perceber que essa semana é uma semana de anos e não uma semana de dias, pelos eventos que se sucedem. Os eventos que se sucedem aqui, que são determinados, é a saída do povo de Israel do cativeiro para voltar para as suas terras, para restabelecer muro, o templo e a cidade. Houve uma ordem para que eles voltassem, e a partir desta ordem, o relógio escatológico de Deus começou a contagem. Deus ligou o seu relógio através dessa determinação do versículo 24. É assim que é apresentado nessa visão pré-milenista a respeito das 70 semanas de Daniel. Você colocar 70 semanas de Daniel no YouTube ou no Google, o que mais tem é a igreja, até católica, adventista, até judeus fazendo comentários sobre o que vem a ser essas 70 semanas. A referência que traz aqui a respeito do versículo 25 é: entenda isso, desde a saída da ordem para a restauração e para a edificação de Jerusalém até o Messias,
você vai contar 7 semanas mais 62. 62 semanas mais 7, 69. Fica restando uma. É justamente essa uma que fica restando que começa o dilema dessa tal de grande tribulação. A gente vai tomar como base aí 3 períodos, como tem ali nos slides. O primeiro período é um período de 7 semanas, como é mencionado aí no versículo 25. Essas 7 semanas têm a ver com a saída para restaurar até o templo ser restaurado. 7 vezes 7, 49, então daria aí 49 anos, porque são semanas de anos. E aí depois que o templo é construído, restaurado, o povo está estabelecido lá na terra da Judeia, lá em Jerusalém, até a chegada do Messias é contado aí 62 semanas de anos, 434 anos. E aí quando esses 3 períodos somam, 7 semanas, 62 semanas mais uma dá 70. Só que tem um detalhe. O Messias chega na 69ª semana, de acordo com a profecia de Daniel. Observe o versículo 26. E depois das 62 semanas, porque já tinha contado 7, mais 62, 69. Será tirado o Messias, mas não para si. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Interessante que aqui está dizendo que a cidade vai ser destruída de novo, que o templo vai ser destruído de novo. Olha que mensagem maravilhosa Daniel está passando. Olha, irmão, o templo de Salomão foi destruído há 70 anos atrás. Foi dada a ordem para a gente voltar. Está aí Neemias para nos ajudar, Esdras para nos ajudar, Josué, Zorobabel para nos ajudar. Todos esses homens estavam lá presentes para dar toda essa assistência na construção do muro, motivando, liderando na construção do muro, na construção do templo e refazendo as casas. Para motivar mais ainda estava Ageu, o profeta, Zacarias e Malaquias. Então tinha uma liderança boa, espiritual, sacerdotal, governante para guiar o povo nas remessas de volta, como também estabelecer. Tudo prontinho, os muros, glória a Deus. O templo construído, foi interrompido, depois voltaram a construir de novo. Deram o nome de templo de Zorobabel, porque foi muito influente nessa questão da construção. O templo maravilhoso. Ageu chega dizendo que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Depois de tudo bonitinho, organizado, aí chega Daniel dizendo: Deus me revelou uma coisa. Foram determinados 70 semanas. E antes da 70ª semana, uma semana antes, 7 anos, o templo e a cidade serão destruídos. Interessante que Jesus, em Mateus 24, faz menção a essa assolação e a esse período aqui que Daniel menciona. A gente vai ler depois, Mateus 24, a partir do 15, vai estar dizendo: olha, quem tem sabedoria, interprete aquilo que foi revelado ao profeta Daniel. E aí ele vai dizer detalhes específicos sobre o cerco de Jerusalém, os decretos que foram estabelecidos para destruir o templo, a cidade. Aquilo que aconteceu no ano 70 foi profetizado aqui e foi profetizado por Jesus. E a história registra, a história secular, que vai mencionar a respeito da história de Roma e o primeiro século da era cristã, que o povo judeu passou por um massacre muito grande no ano 70 da era cristã. E aí a pergunta que não quer calar é que quando esse Messias é tirado, ou seja, quando ele é morto e quando ele vai embora, Deus ele vai zerar o relógio ou o relógio continua? É aqui onde surgem as divergências teológicas. 69 se cumpriu com a chegada do Messias, que é 7 da construção,
a saída para construir, até construir 49 anos, 7 semanas, e 62 semanas é todo esse período que encerra o Antigo Testamento, até começar o Novo Testamento com a chegada de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Mas Gil, por que é semana de anos? Qual é o sentido disso? Por que é que deu 69 e aí está mencionando um outro príncipe, ou será que é o mesmo? Está mencionando que vai haver uma aliança com muitos por uma semana. Será que essa semana aqui é no período ainda apostólico ou vai ser ainda no futuro, depois de um hiato, depois que o relógio cronológico escatológico de Deus dá uma paradinha? O que será? E aí teremos divergências e nós vamos apresentar. Passa o próximo aí. Muito obrigado. Qual é o fundamento que nós temos para entender que essa contagem de semanas não são de dias, são de anos? Por causa do texto de Levítico e o texto de Ezequiel. Levítico 25, 8 fala a respeito disso. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, era um entendimento fácil, na época, quem estava lendo Daniel, ou para uns judeus, entender que essa analogia e essa linguagem dentro da literatura apocalíptica, com certeza, iria apresentar semanas no sentido simbólico de anos, e não no sentido literal de dias, como a gente conhece e conta no dia a dia hoje. Outra vez é mencionado Ezequiel 4, versos 5 e 7, porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 40 dias te deis, cada dia por um ano. Então dá para perceber que a própria Bíblia, ela nos ajuda a entender determinados textos que parecem difíceis. Há uma regra de interpretação que diz: a Bíblia explica a própria Bíblia. Então nós vamos encontrar esse padrão. O próximo slide, passa aí, Antônio. Tem um modelo que depois eu posso disponibilizar para os irmãos, que já dá um pouco o padrão distribuído para essa ideia do que seria, na visão pré-milenista dispensacionalista, a visão defendida pelos pentecostais, encabeçada pela Assembleia de Deus, mas muitos batistas e outras denominações também entendem assim. Eu já li até o livro Apocalipse de Edir Macedo e ele pensa também desse jeito. E aí a gente vai observar que ali já está apresentando o primeiro período de 7 semanas, que dá 49 anos, o segundo período de 62 semanas, que dá 434, e somando tudo isso vai chegar exatamente no período em que o príncipe chega, o Messias chega, e ele é tomado. 62 semanas mais 7. 69 semanas se cumpre. Ali vem explicando matematicamente e tal, um cálculo muito preciso para tentar estabelecer a ordem que foi dada pelo rei persa para o povo sair. Tem gente que diz que foi 437, 439, tem gente que diz que foi 445 a.C., o ano. Até a chegada de Jesus, tem gente que conta o ano 27, tem gente que conta o ano 30, quando ele está morto, quando ele está sendo levado. Aí tem gente que conta a partir do ano 30 ou a partir do ano 33, para poder fazer um cálculo exato de um número aproximado de 69 semanas. Mas toda essa luta para tentar ser preciso com os números, mexeu muito com um grupo no século XIX chamados estudantes da Bíblia. Eles são conhecidos hoje como adventistas do sétimo dia. Tem algum adventista do sétimo dia aí? Não. Tem algum crente batista aí? Igreja Batista? Amém? Glória a Deus. E aí esses irmãos, estudantes da Bíblia, estavam preocupados com o advento. Eles eram conhecidos como os estudantes do advento. Esse advento era a volta de Cristo. Mas eles também passaram a defender que o crente deve guardar, como os judeus, o sétimo dia, porque faz parte dos 10 mandamentos, e quem não obedece os 10 mandamentos está fora do reino de Deus,
quando Jesus voltar vai ficar de fora, porque é rebelde, a desobediente. E chegaram até a pregar que a guarda do sábado era o selo do Apocalipse, aquele que iria separar os 144 mil selados que iriam morar no céu, receberia o selo, e esse selo seria a guarda do sábado. E quem receberia o selo do anticristo seria aqueles que guardassem o domingo, que separam o domingo para vir para a igreja. Tem alguém aí que separa o domingo para vir para a igreja? Levanta a mão. Eita, está tudo aí nessa lista dos que adoram a besta, dos que adoram o anticristo do Apocalipse, que os adventistas estavam dizendo. Inclusive, até hoje, eles entendem assim, que a Babilônia de Apocalipse é a igreja católica, que os reis que vão surgir e os anticristos que vão surgir, todos eles são os papas ao decorrer da história, e mais ainda, por essa necessidade de contabilizar números exatos, Daniel fala de 2.300 tardes e manhãs a contar para a restauração de todas as coisas, e eles fizeram essa contagem. A partir das 70 semanas de Daniel, e eles chegaram à conclusão que em 1844 Jesus viria. Aí fizeram a contagem para o mês de março, se eu não me engano, depois para o mês de outubro. Aí disseram assim, não, era para ser em março, mas a gente usou o calendário errado, o calendário lunar. Era para usar o calendário solar. Então vamos agora recalcular, e depois de recalculado, eles erraram de novo, mas aí, depois de algum tempo, apareceu uma mulher chamada Ellen White, a profetisa mais valorizada e honrada dos adventistas do sétimo dia. Ela disse, não, tudo aconteceu direitinho, do jeito que a Bíblia diz. Jesus veio, mas ele não veio para todo mundo ver em glória. Ele veio para restaurar o santuário. Então ele fez uma restauração do santuário para a purificação dos nossos pecados. E até hoje eles pregam sobre a restauração do santuário. Com essa preocupação de medir categoricamente, em busca de ver quando começa e quando termina determinados números na Bíblia. E quando a gente vai estudar hermenêutica na Bíblia, os números não são tão precisos como deveriam na matemática brasileira. Os números, ele tem a sua simbologia dentro da visão do Antigo Testamento como da visão do Novo Testamento, tanto na literatura hebraica quanto na literatura grega. Principalmente na literatura hebraica e apocalíptica, o número 7 se sobressai, e às vezes é 7 multiplicado em dezenas, e aí vai ser 70, pode aparecer aí 3 vezes de 7, ou a metade de 7. E aí esse contexto ele é mais entendido na perspectiva dos pentecostais e pré-milenistas. Por favor, passe aí, meu irmão. Eles tratam de que essa medida de tempo de 7 anos é tratado no livro de Apocalipse como 1260 anos, ou o período de 42 meses, ou às vezes aparece 3 anos e meio, que é um período que divide a opinião de muitos que são pré-milenistas e pré-tribulacionistas. O que quer dizer isso? Se eu digo que sou pré-milenista, eu acredito que Jesus vai voltar a estabelecer 1000 anos de um reino aqui na terra. E ele vai voltar antes desse milênio, então eu sou pré-milenista. Aí esses pré-milenistas vão se dividir agora quando se fala a respeito da grande tribulação. E quando se fala dessa grande tribulação, dizem que vai acontecer em 7 anos. Por que 7 anos? Porque está faltando 7 se cumprir. Deus deu uma paradinha no relógio dele quando Jesus veio e foi embora. Aí ele parou o relógio e só vai contar quando Jesus voltar. O relógio vai estar parado entre a morte e a assunção de Jesus até a sua vinda gloriosa. Aí tem gente que vai dizer, mas Jesus vai voltar, mas não vai voltar só de uma forma não, vai ser de 2 formas. E aí esses que acreditam que Jesus vai voltar de 2 formas,
Eles acreditam em um rapto chamado arrebatamento. Quem já ouviu falar em arrebatamento? Isso foi propagado por muito tempo, mais de 100 anos para cá, 150 anos no máximo para cá, através de livros de escritores americanos que acreditavam que Jesus vai voltar em duas fases. Uma que ninguém vai ver e outra que todo olho vai ver. E a primeira fase é chamada de arrebatamento e a segunda fase é chamada de manifestação gloriosa do Senhor. A primeira fase está registrado lá em Tessalonicenses e a outra fase, que é a gloriosa, está registrado nos Evangelhos, e a gente vai ler daqui a pouco Mateus 24. É uma tentativa de organizar, de padronizar os acontecimentos numa ordem cronológica precisa, e o que é pior, que a Bíblia não dá. Desde que eu tinha cabelo, já faz um certo tempo, que eu estudo todos esses grafos, esses panoramas. Eu já li mais de 20 livros que falam sobre o fim dos tempos. Escrevi um material falando sobre isso, já dei muitas palestras falando sobre isso, e olha, a conta não fecha em nenhuma visão. Que maravilha! Foi por isso que Jesus disse, daquele dia e hora, ninguém sabe. Diga, ninguém. Se aparece um teólogo dizendo que sabe, aí você, oxe, Jesus disse ninguém. Aparece um monte de gente anunciando, vai ser em tal ano, vai ser em tal mês, vai ser em tal dia, vai estar acontecendo isso, depois disso, justamente aqui, nesse momento, vai acontecer. Olha, eu já tenho alguns anos que eu sou crente, não vou dizer quantos não. Já disseram que Silvio Santos era o anticristo. A primeira vez que eu ouvi falar, o anticristo era o Papa João Paulo II. E eu estava na igreja, o povo pregando isso, eu saí para evangelizar, eu ainda lembro, no domingo, eu quase levo uma facãozada de uma senhorinha, que eu fui dizer para ela que o Papa era a besta fera do Apocalipse. Ela quase me mata de um facão, que ela estava cortando um gramado na frente de casa. Mas na igreja se dizia isso. Na igreja se dizia que a Babilônia do Apocalipse, a meretriz que embriaga das prostituições, era a igreja católica. E aí tudo que eu escutava, como um papagaio eu passava. Tudo que eu escutava, como um papagaio eu passava. Até comecei a frequentar a escola bíblica, diga amém. Aqueles cultos que tem aqueles ensinamentos, doutrina, diga amém. Até que comecei a participar de conferências, congressos, semanas teológicas, diga amém. Aí a minha mente começou a fluir de uma outra forma. Eu comecei a questionar e não receber tudo como verdade absoluta. Revista de escola bíblica, livros e mais livros eu comecei a ler. Aí procurei seminário porque ainda não estava satisfeito. Aí fiz o seminário básico, fiz o seminário médio, eu fiz o seminário do bacharelado, fiz mestrado e ainda estou com dúvida. E aí eu lendo a filosofia grega, eles disseram que o que move o mundo não é a certeza, é a dúvida. Então, de alguma forma, enquanto tiver dúvida, eu vou estar estudando, porque se eu tiver certeza, eu não vou estudar mais. É bom que tem dúvida. Quem tem dúvida aí? Levanta a mão. E como tem? E como tem dúvida? Nós vamos seguir o outro slide. Daniel 9:24 vai dizer que são semanas de anos, a gente sabe disso. São 70, mas uma fica para se cumprir, 7 anos. E aí vamos ter o próximo slide com a polêmica. Porque no versículo 24 que nós lemos aqui, diz que essas semanas de anos estão determinadas sobre o teu povo e a santa cidade. Digo, o povo e a cidade. Então Deus tem um foco com esse planejamento determinado, com esse decreto divino. O alvo dele é no povo de Israel, que é o povo de Daniel, está dizendo o teu povo, a tua santa cidade. Então está se referindo a Jerusalém e está se referindo ao povo judeu. Estão determinados isso.
Aí é onde vem a visão teológica. Se eu acredito que Deus tem um plano para Israel ainda hoje, eu vou fazer uma interpretação diferente desse texto e dos demais textos que falam sobre o fim. Mas se eu entendo que quando Jesus veio, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os filhos de Deus não é mais o povo de Israel, descendente de Abraão, segundo a carne, mas aqueles que creem em Jesus Cristo, filhos pela fé. O Israel de Deus agora é espiritual e não físico e geográfico. Aí vem a polêmica. O plano para Israel encerrou com Jesus e acabou as 70 semanas, ou Deus deu uma paradinha no relógio? Vai deixar essas 7 semanas, ou essa única semana de 7 anos, para o tempo do fim. E aí, irmãos, tem gente que diz, está faltando ainda se cumprir o propósito do versículo 24 de Daniel 9, que é para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. A transgressão está aí, os pecados estão por aí. Quem peca, diga amém. Vixe, que amém fraco, vocês nem pecam com vontade. Como é que você vai pedir perdão se você não tem certeza que pecou? Não é? Quem peca, diga amém. A irmã está feliz ali, o que pecou, não? O pecadora feliz ali, ó. É com perdão, né, irmã? Não é com pecado, não, né? Então, graças a Deus. Desculpe o meu jeito, viu? Desculpe o meu jeito. Transgressão, pecado, iniquidade, é tudo uma coisa só. Tem palavras diferentes, mas é tudo uma coisa só. Aí diz, para trazer a justiça eterna. A justiça eterna já veio, será? Para acessar a visão e a profecia. Será que a visão e a profecia já cessou? Ou ainda vai cessar? Pararam-se as visões ou se cumpriram-se as visões? Pararam-se as profecias ou se cumpriram-se as profecias lá com Jesus e os apóstolos? Quando a Bíblia foi encerrada em Apocalipse, será que tudo isso se cumpriu ou ainda tem coisa para se cumprir? Esses questionamentos surgem a partir dos estudos nesse texto e outros. Para ungir o santo dos santos. E aí, é claro, esse santo dos santos está se referindo ao lugar no templo. O templo vai ser destruído e agora? Tem só um muro lá que os judeus ficam assim. Já assistiu? Já viu a reportagem? Eles ficam orando assim, esperando de novo restabelecer o templo para voltar a sacrificar no templo. Esperando o Messias chegar, porque não reconheceram, na maioria, não reconheceram Jesus como o Salvador e o Messias. Mas a todos quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, essa visão que eu estou apresentando aqui, quem é de linha reformada, que acredita na teologia reformada, propagada desde 500 anos atrás pelos reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino, e até hoje segue a linha de Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, essa turminha aí, segue mais ou menos esse entendimento aí. Mostra o próximo. O esquema, esse esquema aí. Dá para ver direitinho o esquema? Nós temos aí as 70 semanas de Daniel com a seguinte observação. Se seguir 490 anos literalmente, tudo já se cumpriu literalmente com a chegada do ungido. O ungido aí é Messias. No hebraico, tanto quanto no grego. Que é o príncipe que havia de vir. Então o entendimento deles é o seguinte, 490 anos já se cumpriu. Não tem esse negócio de Deus parar o relógio, não. O príncipe que diz no versículo 25 e o príncipe que há de vir no versículo 26 e 27 é o mesmo. Na visão reformada, e eles determinam desse jeito. Houve a contagem para liberar o povo para sair do cativeiro babilônico, houve a construção do templo, 49 anos, que é só 7 semanas, e aí mais 62 semanas, que são 439 anos até a chegada do Messias. Chegou o Messias, aí conta mais 7 anos, pronto, conta mais 7 anos, dá certinho no ano 70, quando o templo
ele é destruído e Jerusalém saqueada e tudo se encerra por aí. E o tempo determinado sobre o teu povo e o tempo determinado sobre a cidade e o santuário foi determinado aqui. Depois disso, só assolação, só terror, só tribulação e guerra, como diz o versículo 27. Essa é a perspectiva da teologia reformada a respeito do que diz em Daniel capítulo 9, 24 a 27. Mas qual é a perspectiva mais popular, propagada pelos pentecostais e em muitos livros divulgados no Brasil? É o próximo, que é isso aí. Visão pentecostal, dispensacionalista, futurista, determina que ainda falta 7 anos, porque Deus deu uma paradinha no relógio. Deus só fez cumprir quantas semanas lá de Daniel? Quantas? 69. Está faltando uma semana. E uma semana tem 7 dias, só que são semanas de anos, então está faltando 7 anos. E esses 7 anos vão aparecer quando? Aí tem o esquema. Eles entendem que Jesus foi tomado. Aí nós temos ali no meio, onde tem o nome Calvário, a cruz, 69 semanas se cumpriram. E aí 69 semanas se cumpriram, começou a era da igreja. Cessou, Deus parou o seu trato com Israel, aí abriu-se o período dos gentios, o período para propagar o evangelho para o mundo inteiro, para que a igreja seja enxertada no novo Israel, como o novo Israel. E aí depois que a igreja é arrebatada, quando Jesus voltar na primeira fase, é a visão deles, aí começa de novo Deus tratar com Israel depois do arrebatamento. Porque depois do arrebatamento volta a semana de Daniel que está faltando. Quantos anos? 7 anos. E nesses 7 anos Deus vai tratar com quem fica. Quem vai ficar, diga amém. Ninguém disse amém. Eu achei que eu ia, porque eu já preguei uma vez num lugar, eu disse isso. Aí a metade dos irmãos disse amém. Só que eu disse com mais alegria, viu? Eu disse, quem vai ficar, diga amém. O povo vai na emoção aí. Então você vai observar que lá no finalzinho aí, tem uma semana que é a 70ª semana. E na 70ª semana, depois que termina os 7 anos de tribulação, que é o tema de hoje, a grande tribulação acontece nessa semanazinha aí, depois do arrebatamento da igreja. Então qual é o esquema? O esquema fica melhor no próximo. Mostra o próximo. Olha o esquema como é. Primeira vinda, o Senhor foi crucificado, foi embora, aí começou a era da igreja, que é a era atual, o relógio continua, está parado na visão dispensacionalista, na visão pentecostal, o relógio está parado. Deus deu uma paradinha no relógio que conta as 70 semanas. Só que aí, Jesus ele vai tocar as trombetas, ele vai convocar o seu povo nos 4 cantos da terra, e vai sumir um povo da terra, é assim. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Vai ser nesse tempo aí. Vai sumir. A série de livros Deixados para Trás se transformou em filme, e aí divulgou Deixados para Trás, é quem ficou na tribulação. O livro Agonia do Planeta Terra também propagou esse momento de 7 anos de tribulação. Vai ser uma agonia. E aí o relógio escatológico, o calendário da profecia e tantos e outros livros propagados, principalmente Editora Betânia, Editora Vida e a CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a editora da Assembleia de Deus. Inclusive todos esses livros aí eu li, porque eu achava fabuloso quando vinha aqueles pregadores e dizia, olha meus irmãos, e vai acontecer isso, e é guerra, fome, terremoto em vários lugares, e de repente a trombeta vai tocar, e Jesus vai levar o seu povo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados, ao encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Aí eu estava lá,
depois dizia assim: não vai ser tão para sempre com o Senhor não, porque a gente vai voltar. Vai ter lá no céu, enquanto tem tormenta aqui na terra, vai ter lá no céu as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo, enquanto aqui na terra tem a paz com o anticristo, depois guerra, tribulação e perseguição, e quem adorar o anticristo e receber a sua marca vai ser lançado num lago de fogo. 7 anos de tribulação, angústia, aí vem os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças lá do Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 19 de Apocalipse, a revelação do livro selado. Aí vai tudo acontecer, os tormentos, a agonia nesse período. Jesus volta. Mas não estaríamos para sempre com o Senhor? Como é isso? A gente volta, mas estaremos com o Senhor. Aí vai acontecer mil anos, aí esses 1000 anos a gente está com o Senhor, mas depois, 1000 anos, o diabo preso. Não perturba ninguém, não engana ninguém. Mas depois de 1000 anos, ele é solto. Eu disse, meu Deus do céu, eu achei que estava tudo em ordem. Eu disse, não, vou ter que estudar esse negócio. Aí onde é que fala isso? Que o próximo palestrante, que vai ser amanhã, que eu não vou roubar o tema dele, ele vai tratar sobre Apocalipse capítulo 20, e com certeza que ele é muito capacitado para isso. Ele vai falar, vai fazer uma exposição do livro de Apocalipse e dizer as razões porque que um acredita que não vai ter 1000 anos de jeito nenhum, tem uns que acreditam que vai ter 1000 anos, mas é figurado, tem outros que dizem que é literal, tem outros que dizem Jesus vem, julga todo mundo, ressuscita todo mundo, um sobe, outro desce e acabou, céu e acabou. E tem outros que dizem, não, vai ter ainda uma ressurreição, depois vai ter outra ressurreição, vai ter a primeira vinda, depois vai ter a segunda vinda, aí depois o diabo prende, depois solta de novo, vai ter a batalha do Armagedon, depois vai ter outra batalha do Gog e Magog, aí o diabo sabe para enganar, aí Jesus vem no Monte das Oliveiras, olha, é tanta da coisa. Aí é um esquema para a gente perceber o que realmente se pensa na visão dispensacionalista, na visão pré-milenista. O milênio ele é literal, mas será? O período de tribulação é de 7 anos, mas será? E aí por causa desse será, é que a gente vai para Mateus 24. Tem mais alguma coisa aí? Tem mais alguma coisa? Não. A gente vai para Mateus 24. Aí você vai comigo para Mateus 24. Quem ficou com dúvida, diga amém. Que bom. Né? Foi essa a intenção.